Como criar uma rotina inteligente na sua vida, mesmo que tudo que você planejou saia do seu controle. Eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica comigo. E esse vídeo ele tem como motivação aquelas situações onde você planeja ter um tempo para uma atividade focada no seu trabalho, ou você trabalhando em casa, ou para alguma atividade, e de repente as pessoas começam a te interromper e você não consegue fazer aquilo que você planejou. Ele tem também como motivação aquelas reuniões que você de repente marca, só que são desmarcadas ou remarcadas de última hora e que te deixam de calças curtas. Ele também tem como motivação esse vídeo aquela lista de atividades do dia, essa é a mais comum, que nunca se cumprem porque sempre entra alguma coisa no lugar, a prioridade sempre muda, você não consegue dar conta de tudo aquilo que você planejou e aí em determinado momento você olha para essas situações e o que acontece? Você pensa, cara, eu tenho planejado uma série de coisas, essas coisas não acontecem, então, quer saber? É melhor não planejar, é melhor só começar os dias executando. Então, vou mostrar para você aqui um ponto de vista, alguma condição para que você reflita e entenda como construir uma rotina que te proteja, uma rotina que funcione mais do que a sua tem funcionado. Mas antes disso, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que todas as semanas você possa receber aí os vídeos novos, beleza? Para a gente falar de criação de uma rotina inteligente, para que as coisas saem menos do seu controle, a gente primeiro precisa falar de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, sempre vem uma pergunta: será que vale a pena planejar meu dia? E não precisa cortar isso. Por quê? Porque a gente planeja e Deus dá risada, né? Parece muitas vezes. Então a gente vai termina o dia lá, uma das premissas do método Ordem no Caos é, olha, antes de terminar o dia, você vai lá e planeja o seu dia seguinte. Por quê? Porque aí você já cria uma previsibilidade, você já entende o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, como que você combina as suas atividades com os seus compromissos. E aí o que acaba acontecendo é que várias vezes, depois de você ter planejado, o planejamento muda. Ou porque aconteceu algum imprevisto, ou porque a prioridade e os prazos mudaram, ou porque entrou alguma coisa que você não esperava. Não no caso de imprevisto, mas uma nova atividade que foi surgindo e tudo mais. E aí fica essa pergunta, será que vale a pena? Um dia, um participante de um treinamento falou isso para mim, e eu dei um exemplo para ele que eu vou dar aqui para você. Existem duas formas de tocar a vida. Existe uma forma aleatória e existe uma forma mais estruturada. A forma mais estruturada tem a ver com o tal do planejamento. Porque é assim, imagina que você começa o dia do tipo assim, cara, eu não sei muito bem o que vai acontecer, eu sei que tem 2, 3 atividades importantes, mas eu não sei como vai acontecer as minhas 8 horas de trabalho, minhas 6 horas, minhas 10 horas de trabalho, ou as minhas 16 horas acordado. E quando é planejado, torna-se mais previsível. Em que sentido? O que eu falei para ele? Eu falei assim, imagina que existe uma canaleta, e nessa canaleta existam várias bolinhas. E essas bolinhas é como se essa canaleta tivesse um pouquinho inclinada. Então, conforme uma bolinha vai saindo, as outras vão descendo e à medida que elas vão sendo escoadas, elas vão saindo da sua lista de atividades, da sua lista de compromissos. Imagina que essa canaleta é o seu dia, são as suas horas disponíveis. E cada bolinha dessa ou é uma atividade ou é um compromisso. O que acontece normalmente? Quando a gente tem um planejamento, é como se a gente tivesse essa canaleta inteira cheia de bolinhas. Então imagina um monte de bolinha azul nessa canaleta. Aí, você está com ela cheia. Então imagina que nessas bolinhas você tem o seu trabalho, você tem a atividade focada, você tem um lazer, você tem o tempo com a sua família, você tem o tempo de oração, você está todo planejadinho lá. Aquilo lá é um planejamento ideal, é um planejamento rígido. Quando entra alguma coisa, o que acontece? Você pode ter uma leitura do tipo, ó, eu vou fazer mais uma coisa, vou colocar uma bolinha em cima da outra, ou eu vou tirar uma bolinha e colocar outra. Qual que é a grande vantagem de você ter essa canaleta toda estruturada? Quando entra alguma coisa, você consegue olhar para essa bolinha nova, que é um imprevisto, por exemplo, que é algo novo que entrou. Você olha para essa bolinha nova e fala assim, peraí, essa bolinha aqui, ela é mais importante ou menos importante do que alguma bolinha que está nessa canaleta? Ela pode ser mais, pode ser menos ou pode ser de igual importância. Porque a partir do momento que você tem consciência sobre as coisas que você tem e as coisas que estão chegando, percebe que a sua tomada de decisão ela se torna uma tomada de decisão muito mais lógica, muito mais racional. Não é mais uma tomada de decisão do tipo, não, enfia mais uma bolinha aqui porque vai dar tempo. Não, você tem consciência.
Olha, eu planejei o meu dia para essas minhas 8 horas de trabalho, para essas minhas 16 horas acordado, porque tem bolinhas da vida pessoal, bolinhas da vida profissional, e ao entrar uma bolinha nova, eu falo, caramba, o que eu vou fazer com isso? Então, no final do dia, é uma grande colocação e tiração de bolinhas azuis. Então, a gente vai colocando, vai tirando, na medida que a gente vai entendendo o que é mais importante e o que é menos importante. O que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas não planejam e acham que o planejamento é perda de tempo. Porque se eu planejo e mesmo assim muda, é melhor não planejar. Benjamin Franklin já dizia que para cada minuto planejado nós ganhamos 1 hora em execução. E é muito verdade isso. Um dia meu filho estava lá no quarto dele, ele chegou cheio de lição de casa. E aí ele ficou desesperado, porque tinha muita coisa para executar. Ele virou para mim e falou assim, pai, tem muita coisa para fazer de lição, não sei, não consigo fazer. Eu falei assim, filho, para. Quais são as atividades que você tem? Aí ele listou lá, matemática, português e ciências, vamos supor. Aí eu virei para ele e falei assim, tá bom, matemática, português e ciências. Qual que é a atividade mais fácil que você tem? Ele, matemática, porque ele sabe mais, ele tem mais afinidade com a matéria, estuda mais, faz comum e tudo mais. Falei, tá bom, então separa aí, matemática vai ser a primeira. Qual a segunda? Ah, história. História vai ser a segunda. E a terceira? Ciências. Beleza, ciências. Aí eu falei assim, agora você vai fazer o seguinte, escolhemos a ordem que nós vamos fazer as atividades. Você vai fazer primeiro matemática, você vai parar depois de matemática, 5 minutinhos. Depois vai fazer história, 5 minutinhos, ciências, 5 minutinhos. O que eu quero que você entenda aqui? Ele investiu mais ou menos 2 minutos para planejar a ordem que ele ia fazer. E planejar a ordem que a gente vai fazer muda tudo, porque se ele tivesse escolhido a mais difícil primeiro, talvez ele gastasse mais energia na primeira. Por isso que no método Ordem no Caos eu falo para as pessoas o seguinte, olha, quando você for criar a sua ordem do dia, ou seja, o seu planejamento do dia, escolha as atividades, começando por aquelas que são mais fáceis. Não é para ficar fazendo o dia inteiro fácil, mas reserva 30 minutinhos do seu dia só para fazer aquelas fáceis. Porque aí vão sobrar umas 2, 3 mais difíceis, é aquelas que você vai fazer depois. Por quê? Porque para fazer tarefa difícil você tem que estar com energia. E nem sempre você vai acordar motivado e motivada. Então, com as atividades simples, você vai lá e ganha uma certa motivação, tira da frente uma série de coisas e depois você tem o dia para fazer as atividades mais difíceis, combinadas obviamente com a agenda, isso é uma outra questão. Mas, quando a gente entende o que a gente tem, a gente começa a ter possibilidade de criar um planejamento. E este planejamento vai nos ajudar muito ao criar as nossas rotinas diárias. Por quê? Esse jogo da rotina é um grande Tetris. Não sei se você já jogou Tetris, mas eu vou explicar o que é o Tetris. O Tetris é aquele joguinho onde tem uma coluna e vão caindo várias pecinhas e você tem que encaixar as pecinhas em determinados lugares. O que acontece no jogo do Tetris? Quando começa o jogo, as pecinhas caem muito devagar. Então é muito fácil você ir avançando as etapas e as fases do jogo, porque existe uma coluna inteira para você esperar a pecinha cair, você pode ir virando a pecinha, colocá-la na posição certa, e ela vai caindo, você vai encaixando. Conforme as fases vão passando, essas pecinhas vão aumentando a velocidade. E é muito como é a nossa vida, né? Já parou para pensar? A nossa vida é assim, é um monte de pecinha caindo o mais rápido que elas conseguem, e a gente meio sem espaço. Quando você vai avançando muito no jogo do Tetris, vai ficando mais difícil de você preencher as colunas e elas irem descendo. É quase um Candy Crush o jogo do Tetris, mas das antigas, bem raiz. Conforme a coisa vai subindo ali, as pecinhas vão subindo, fica muito difícil você fazer qualquer movimento se você mantiver os seus olhos só dentro daquele espectro unilateral ali, vamos dizer assim, né? Você não expandir a sua visão. Por quê? O grande segredo desse jogo do Tetris é você olhar para as pecinhas que vêm no futuro. Ou seja, existe uma coluna, aí bem do lado dessa coluna existem as próximas peças. Conforme você vai avançando de fase, vai mostrando as próximas peças. Se você adquirir uma habilidade de colocar as pecinhas, você já vai saber quais são as pecinhas que você tem, as que você já colocou e quais vêm agora. Observe que é um jogo. Nesse jogo do Tetris, você vai observar padrões. Outro dia eu estava num treinamento e eu dei esse exemplo do Tetris. E aí eu perguntei para as pessoas, eu falei assim, cara, vocês conseguem perceber quais são as semelhanças, além dessas que eu contei,
do jogo de Tetris e da vida real, e aí uma pessoa virou e falou assim, padrão. Falei, batata, é isso. Padrão. Toda vida cotidiana, todo trabalho, toda rotina tem um padrão, mesmo que você não tenha rotina. Vou dar um exemplo. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei qual é o seu negócio, mas eu queria que você refletisse sobre o que eu vou falar agora. Deve ter um dia na semana do seu trabalho que é mais tranquilo. Mais tranquilo em que sentido? As pessoas te chamam menos, as pessoas te pedem menos coisas, tem menos urgência, tem menos imprevisto. Provavelmente também existe um dia da semana que é o inverso, onde as pessoas te chamam mais, onde tem mais imprevisto, onde tem mais urgência, que as pessoas te cobram mais. Quando eu trabalhava em agência de propaganda, e foi assim durante 16 anos, era muito claro. E até hoje é meio assim. Segunda-feira é o dia mais tranquilo de todos no meu trabalho hoje como treinador, como mentor e palestrante. E normalmente eu uso a segunda-feira para criar conteúdo, tanto é que eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Eu tenho usado as segundas-feiras para criar conteúdo, eu tenho usado as segundas-feiras para criar treinamentos, para fazer algumas conversas significativas dentro do meu networking, porque segunda-feira é um dia mais lento no meu mercado. E quando eu trabalhava em agência também era. E o que eu tenho observado em vários mercados é isso. Em agência de propaganda, quinta-feira e sexta-feira eram os piores dias. Muita urgência, muita demanda, muita coisa para entregar, as pessoas estavam completamente alucinadas porque queriam resolver tudo até sexta-feira, queriam que as coisas fossem entregues até segunda-feira. Então nós na agência, eu enquanto um gestor de projeto para dentro e um comercial para fora, ficava enlouquecido, não tinha tempo para nada. O que eu quero dizer com isso? Ao observar esse padrão, eu saí do modo automático e falei, peraí, eu preciso antecipar um pouco a partir desse padrão. Como eram os meus dias? Eu marcava reunião todos os dias, tanto de manhã quanto à tarde. Eu também comecei a perceber que no meu mercado as pessoas me chamavam mais, solicitavam mais na parte da tarde. Se você já trabalhou no mercado de comunicação, de propaganda, você vai perceber que as pessoas funcionam depois do almoço. Em geral, as pessoas funcionam depois do almoço mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou super matutino e eu começo a receber as mensagens hoje a partir das 2 da tarde, 3 da tarde. O volume de coisas aumenta demais a partir das 3 da tarde. E é a partir de quarta-feira, não é antes disso. Antes disso, as pessoas estão meio que planejando. Se você sair na frente no sentido de antecipar e de planejar a sua semana, considerando os padrões dos dias, você vai ver que a próxima etapa, que é o passo a passo mesmo para você criar uma rotina inteligente, vai ficar muito mais fácil para você. Porque você vai conseguir, de repente, ter tempo para aquilo que é inegociável para você. Seja lá o que é inegociável para você na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por isso que eu gosto de dizer, quem antecipa não se complica. Como é que a gente faz um planejamento inteligente? Como é que a gente cria uma rotina inteligente? Observando os padrões atuais e planejando no futuro. Se você está assistindo esse vídeo numa segunda-feira ou numa sexta-feira, vai mudar. Eu quero que você planeje as suas próximas semanas, não a que você está vivendo e talvez nem a próxima semana. Eu queria que você olhasse 2, 3 semanas para frente. Porque daqui 2, 3 semanas para frente, talvez você já tenha mais tempo. Então isso é algo que eu vou sempre martelar aqui com vocês. Então, observando os padrões e antecipando, a gente pode efetivamente entrar no passo a passo. Qual que é o primeiro passo para você criar uma rotina inteligente que te dê tempo e que você consiga, de fato, lidar até com os imprevistos que vão chegar? Primeiro, listando o que é inegociável para você. Veja, você vai ter muita reunião que você não gostaria de participar? Vai. Eu tenho também. Você vai ter várias atividades que você acha chata, que você acha inútil? Vai também, porque não tem como a gente tirar 100% dessas atividades da nossa vida, porque as coisas estão surgindo o tempo inteiro. Agora, se você não listar o que é inegociável para você no seu trabalho, na sua vida profissional e na sua vida pessoal, você nunca vai ter tempo para o que é inegociável para você, porque o tempo a gente não espera ter para fazer aquilo que a gente quer. A gente planeja ter para fazer aquilo que a gente quer. Já chego nesse ponto. Primeiro a gente vai listar. Então vamos lá. O que é inegociável para mim? Stênio. A minha oração diária, a minha leitura diária,
a minha atividade física diária, o meu almoço diário e o tempo para trabalho focado todos os dias. Eu preciso ter um tempo de trabalho focado de pelo menos 1 hora todos os dias. Se eu quero isso, e o tempo com a minha família. Se eu quero isso, além do almoço, se eu quero isso todos os dias, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou listar, porque são as pecinhas. Como é que eu vou colocar essas pecinhas no meu tempo? Lembra que a gente está sempre nesse lugar de Cronos e Kairos. Kairos é o que eu escolho no tempo que eu tenho e Cronos é o tempo. Então as minhas escolhas oportunas, com sentido, vão entrar dentro de uma janela de tempo. Não tem milagre, é assim. Não dá para sair do tempo Cronos, mas não deve ser só tempo Cronos, ok? Então vamos lá. Inegociáveis. Então falei meus inegociáveis da vida pessoal e um pouco profissional. Da vida profissional, eu quero fazer reuniões no período da tarde. Isso era um inegociável que eu tinha dentro do meu trabalho quando eu era CLT. Agora, qual que é meu inegociável? Meu inegociável é ter tempo de qualidade para criar. Então é 1 hora por dia? Não. Por quê? Porque nem todos os dias eu consigo ter 1 hora. Então é segunda e sexta, eu quero ter 1 hora na segunda, 1 hora na sexta para entrar profundamente. Atenção, às vezes eu tenho mais que 1 hora. O que eu estou falando de negociável é o mínimo. Então, por exemplo, leitura. Eu quero ler 20 minutos por dia. Às vezes eu leio mais. Quando eu tenho tempo. Às vezes eu tenho mais tempo. Atividade física é 1 hora por dia. Pô, tem dia que dá para fazer um pouco mais, a depender do dia. Porque os dias não são iguais. Mesmo que a gente planeje, as coisas mudam, não está tudo no nosso controle. Não dá para cair nessa de que está tudo no nosso controle. Muito bem. Listei os inegociáveis. Te convido a listar os seus inegociáveis da vida pessoal e da vida profissional. Então, como eu disse aqui, tempo de qualidade para trabalho, oração, leitura, atividade física, meditação, tempo com a família. Você vai listar todas as coisas que são inegociáveis para que você tenha uma vida que você gostaria de ter, com as coisas e com tempo para aquilo que importa para você. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar essas coisas e a partir da observação dos padrões, você vai colocar essas coisas na sua agenda, como reuniões. Faça exatamente como eu estou te pedindo, porque é assim que eu faço. Então vou dar um exemplo, a rotina com os meus filhos e com a minha esposa. Tem na minha agenda todos os dias, das 6 da tarde às 8 da manhã. A minha rotina matinal de oração, leitura e atividade física. Todos os dias, das 4 da manhã às 6 da manhã. Meu almoço, todos os dias, da meio-dia até 1h30. Isso já conta também o tempo que eu vou buscar o Lucas na escola, que é meio-dia. O tempo para trabalho focado, aí depende do dia. De segunda-feira de manhã e de sexta-feira é à tarde. É sempre no mesmo horário? Não, porque depende de algumas reuniões, depende de algumas entregas, tem sexta-feira ou tem segunda-feira que eu estou em treinamento. Vai depender de uma série de coisas. Por isso que é importante ter os inegociáveis e ir planejando a cada 2 semanas. E mais do que isso, entender quais são os seus inegociáveis e entender os seus padrões vai fazer você perceber através dos padrões quais são os padrões de interrupção. E aqui vem uma chave importante. Quando eu trabalhava em agência, e eu comentei com vocês que quinta e sexta eram os dias mais pesados do ponto de vista de interrupção, do ponto de vista de urgência, eu entendi o seguinte, que às quintas-feiras e às sextas-feiras à tarde não dava para marcar nada. Eu precisava estar à disposição à espera de uma interrupção. E galera, isso é muito curioso, porque eu não vejo as pessoas levarem a sério isso. Inclusive, quando a gente fala de interrupção e até como planejamento de interrupção, o Cal Newport, no livro Produtividade Lenta, ele traz uma técnica muito interessante. Ele fala assim, olha, se você é muito interrompido ao longo do dia, você pode criar um bloco de interrupção em um determinado horário do seu dia e avisar as pessoas, olha, nesse determinado horário eu vou abrir uma sala aqui no Teams, no Zoom, seja lá onde for, e eu vou receber todos os pedidos que qualquer pessoa tiver. Então, se você tiver que falar alguma coisa comigo, ao invés de você me interromper ao longo do dia, você vai entrar nessa sala e falar comigo o que você quiser para eu resolver o pepino que for. Eu acho uma saída inteligente, só que você não garante que isso vai dar certo. Eu prefiro sempre entrar no modo gestão de escolha e gestão de tempo a partir da observação de padrão.
eu, Estênio, não sou a melhor pessoa para observar padrão. O que me leva a crer que você vai ter muita facilidade para fazer isso. Talvez a mesma que a minha, que é baixa, ou uma melhor. Porque se a gente olhar de fora, tentar entrar num mezanino assim da nossa própria existência, e você olhar um pouco para trás, você vai perceber que as suas semanas, elas têm um determinado padrão. Esse da segunda-feira, começo da semana e final da semana é muito clássico. Cara, começo da semana tá todo mundo meio marcha lenta, voltei pro trabalho de um final de semana que eu aproveitei, tô meio cansado. E aí existe ainda uma questão na segunda-feira, né? Pensando aqui e lembrando um pouco das minhas segundas-feiras. Segunda-feira é o dia que as pessoas querem começar tudo diferente, que elas querem fazer melhor. Então, se você parar pra pensar, segunda-feira é o dia que as pessoas não querem trabalhar até tarde. Só que terça-feira é o dia que as pessoas já começam a ficar doidonas, já começam a trabalhar muito mais. Tanto é que de terça-feira eu ouço muitas pessoas falarem, falando, nossa, eu tô exausto e essa terça-feira tá parecendo a sexta já. Então é normal que ao passar das semanas as pessoas estejam menos motivadas, mais cansadas e querendo resolver tudo sem achar que vai ter mais tempo para isso. Então o caos e a desorganização e a inconsciência, ela tende a ficar maior com o passar dos dias da semana. Então provavelmente o padrão do seu trabalho é assim também. O padrão da sua vida deve ser assim também. Segunda-feira é um dia com mais energia, eventualmente, porque você está motivado para começar a semana, mas ao mesmo tempo você está ainda com o final de semana do tipo, nossa, peraí, ainda tem 5 dias. E aí, a partir do momento que a semana vai passando, você falando, caramba, eu preciso entregar coisas. Fica essa correria. Agora imagina você e todo mundo nessa correria. Então, observar os padrões, listando quais são os seus inegociáveis e colocando os seus inegociáveis no momento onde não tem interrupção, vai garantir que você faça os seus inegociáveis. Outro dia alguém falou para mim, pô, Estênio, você é maluco de acordar às 4 da manhã. Deixa eu falar uma coisa, a minha vida e a minha rotina, ela é meio imprevisível e ela é totalmente flexível. Por quê? Porque eu dependo muito das agendas dos clientes, eu dependo muito das agendas dos meus mentorados. Quando eu estou fazendo mentoria individual, a mentoria Kairos, o que acontece? Eu sugiro as datas para as pessoas, mas nem sempre essas datas são possíveis. Quando eu estou em treinamento corporativo, dando treinamento para alguma empresa, eu não tenho como sugerir a data. As pessoas trazem a data, os profissionais de treinamento e desenvolvimento trazem a data para mim, eu digo se eu posso, se eu não posso. Eventualmente eu posso falar, olha, não posso dia 4, posso dia 5. Mas a chance de mudar é muito baixa, porque é uma agenda minha versus 30 pessoas. Versus 40 pessoas. Outro dia eu dei um treinamento para 180 pessoas. Vamos mudar a agenda de 180 pessoas por causa do Estênio? Eu não sou nenhuma celebridade para isso. Até se eu fosse, eles mudariam a data. Eu lembro quando eu trabalhava em agência de eventos, a gente trocava a celebridade, porque o cliente não podia mudar a data de evento, porque tinha muita coisa envolvida, lançamento de produto, enfim, coisas de outro tipo. Então, assim, a gente precisa reassumir o controle e o protagonismo da nossa própria agenda, fazendo listando os nossos inegociáveis. 2, colocando esses inegociáveis na nossa agenda. 3, a partir dos padrões de interrupção, de imprevisto e de dinâmica mesmo do mercado que você trabalha. Se você é empreendedora, profissional liberal, talvez você tenha flexibilidade maior na sua agenda. Se você é um profissional CLT, talvez você tenha menos. Então você precisa levar isso em consideração para, a partir deste princípio, a partir desta técnica, colocar na sua própria realidade. O que eu tenho dito muitas vezes, e por isso que a produtividade que eu tento disseminar uma produtividade mais humanizada, é que o método se faz individualmente. Claro, existe um método com um passo a passo, que é o método Ordem no Caos, você pode conhecer mais clicando no botão aqui embaixo na descrição. Só que, ao pegar essas bases, esses princípios do método Ordem no Caos, você vai encaixá-lo na sua vida. Então, é como se fosse uma grande massa que você vai encaixar numa forma. A forma é a sua vida. Então, na hora que ela entra, algumas coisas se adequam, outras saem. Tem coisas que você precisa usar, tem coisas que você não precisa usar. Por isso que eu acredito que a metodologia ela é criada individualmente, a partir dos princípios, a partir das premissas, a partir da lógica e da ordem que se é criada as coisas, que são criadas as coisas. Então, observe. Liste os inegociáveis, observe os padrões, coloque na sua agenda e comece a criar uma rotina mais inteligente. Uma rotina inteligente não é uma rotina perfeita. Uma rotina inteligente é uma rotina onde cada dia é uma canaleta diferente, com bolinhas diferentes que não precisam ser repetidas todos os dias,
porque as rotinas elas podem ser variadas. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre rotina, e a partir dessas bolinhas variadas eu vou colocando e tirando de acordo com aquilo que é padrão, de acordo com o meu contexto, de acordo com o que faz sentido para mim. Porque eventualmente uma dessas bolinhas hoje faz sentido para mim, mas daqui um mês não faz mais. E não tem lógica eu também manter essa bolinha. Então, quanto mais consciência, mais poder de escolha. Quanto mais consciência, mais, inclusive, noção do que você pode tirar, do que você pode colocar, do que depende de você e do que não depende de você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido, que assistam a esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, espero que eu tenha te ajudado. Deixe seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui!